Primeiro que é importante a participação no 1º de maio, considerando a conjuntura que a gente vive atualmente no país, não é? O ano de 2015 se iniciou já com medidas implantadas pelo governo Dilma que vão de encontro às reivindicações do conjunto dos trabalhadores, né, que atacam, portanto, os direitos dos trabalhadores, né, a começar pela elaboração e envio do projeto de lei, né, das medidas provisórias, né, números 664 e 665, que alteram o acesso aos benefícios, né, aos direitos ao seguro-desemprego, a pensão por morte, né, e mesmo com uma recusa do Congresso de analisar as medidas, o fato é que está tramitando um projeto de lei com o mesmo teor das medidas provisórias, né, e que visam constituir, no fim das contas, um caixa para que o governo pague os juros da dívida, né, pública. O objetivo dessas medidas estão nesse sentido, né? Então é parte do processo de ajuste fiscal que o governo vem adotando no sentido de arcar com os compromissos com o capital financeiro. Para além dessas duas medidas, né, que estão tramitando como projeto de lei atualmente, existe o debate no Parlamento Brasileiro, agora no Senado, né, saiu da Câmara e foi para o Senado, o projeto de lei número 4.330, né, que trata da regulamentação do trabalho terceirizado, né. Essa é a intenção, né, dessa lei, que teve início em 2004 e que foi aprovado na Câmara na semana passada, no dia 22 de abril. Né. A tramitação continua. O fato é que, por conta da tramitação desse projeto de lei, houve no dia 15 já uma manifestação dos trabalhadores, né, convocada pelas centrais sindicais que são contrárias a esse projeto de lei, né, então a CUT, a CTB, né, SSP com lutas, Intersindical. Mas é importante frisar que esse projeto ele continua em tramitação, por mais que alterações pequenas tenham sido feitas ao texto, o fato é que as condições de trabalho, né, os direitos dos trabalhadores serão atacados, né, com a aprovação dessa medida. Né. Se a intenção é regular, né, as condições que se tem atualmente, né, até para a garantia dos empregos, como é reduzida diante do contexto da crise, a regulamentação da lei visa justamente aprofundar a precarização e as próprias condições dos trabalhadores, né? Assegurar os direitos básicos, né? Isso vai facilitar, portanto, e propiciar aos empregadores, né, aos capitalistas, o rebaixamento dos salários, né, a diminuição dos encargos, né, trabalhistas, né, 13º, férias e por aí vai. Então a importância do 1º de maio para a gente está justamente ao contrário do que as centrais sindicais vêm fazendo, né, infelizmente, desde que o governo desde que o PT chegou ao governo federal, né, alcançou a presidência, de reunir os trabalhadores e dotar o 1º de maio com caráter festivo, pensamos que o 1º de maio tem que ter o caráter justamente de organização e de luta, principalmente pela conjuntura que acabamos de falar, né, de medidas que vêm sendo adotadas, que no fim das contas beneficiam o conjunto dos capitalistas e prejudicam enormemente os trabalhadores. Bom, como já foi dito, que o grupo ele é formado basicamente, né, por militantes, né, quer dizer, dentro do grupo tem membros que militam em organizações políticas. E aí pra gente o 1º de maio ele é muito caro, porque o 1º de maio ele expressa exatamente um dia de luta dos trabalhadores em escala mundial. Então é o Dia Internacional do Trabalho, portanto é o dia de luta dos trabalhadores. E então nós estamos atuando juntamente com outras organizações para construir um 1º de maio classista,
E aí, por que nós estamos chamando esse 1º de maio classista, o 1º de maio combativo e o 1º de maio socialista? Exatamente para se diferenciar das comemorações que, infelizmente, as centrais têm realizado. Ou seja, tem tornado o 1º de maio um dia festivo e não um dia de luta. Um dia onde coloca, inclusive, várias atrações, coloca sorteios de carros, né, de apartamentos e de outros bens. Então, arregimenta um número bem expressivo dos explorados e aí não prepara, na verdade, não forja a classe trabalhadora e os demais explorados para lutar, né, contra toda essa ofensiva que está sendo dada. Então, a gente assim, avalia que o 1º de maio ele é um momento extremamente importante para que a gente possa construir uma frente única, uma frente de luta para poder barrar a lei das terceirizações que está aí em curso e que expressa um profundo ataque à classe trabalhadora. Acho que é um dos golpes mais duros, né, desferido à classe trabalhadora, porque vai ampliar a terceirização, ou seja, se antes a gente já tinha um cenário de precarização do trabalho através das terceirizações nas atividades meios, agora nós vamos ter esse mesmo fenômeno nas atividades, né, fins. E como já foi dito, tem 2 medidas provisórias, 2 MPs, 664 e 665, que está tramitando e que faz parte desse ajuste fiscal, de certa forma, aplicado, né, pelo governo Dilma, que se chamado Plano Dilma-Levi. Em meio a esse cenário de aprofundamento da crise mundial do capital, a gente percebe claramente que há 2 saídas, né? Ou os capitalistas assumem a crise, ou então os trabalhadores, eles assumirão o peso dessa crise. E nós estamos no campo de defesa que essa crise, ela na verdade seja assumida pelos capitalistas e não pelos trabalhadores. E apostar nessa via de que essa crise deverá ser assumida pelos capitalistas é, de certa forma, organizar, estar junto à classe trabalhadora para que a classe trabalhadora possa derrubar as medidas antipopulares que estão aí em curso, né, a passo, na verdade, bem largo. Então, precisamos resgatar esse 1º de maio como um dia de luta. O 1º de maio, ele de certa forma, foi tirado por ocasião da luta, né, dos trabalhadores em Chicago. E aí luta por melhores condições de trabalho, luta por uma redução da jornada. E aí a gente observa que essas são ainda as pautas históricas, né, do movimento operário. Então, a luta por mais emprego, a luta por condições mesmo mais dignas, né, de trabalho. Então, o sentido que nós damos ao 1º de maio, como já foi colocado, é que deve ser um dia mesmo marcado pela intensificação da luta de classe, pela organização dos trabalhadores com demais explorados. Então, essa será a melhor forma da gente homenagear os trabalhadores que produzem a riqueza social do nosso país, mas que infelizmente estão completamente destituídos dessa riqueza e que estão vilipendiados, né, em seus direitos, em suas conquistas mais elementares. Então, a gente queria realçar também a origem e o significado do 1º de maio. Então, como já foi dito pela professora Sandra, a origem do 1º de maio está ligada à luta internacional dos trabalhadores, né? Então ela se originou a partir de uma manifestação de trabalhadores e de trabalhadoras que aconteceu em Chicago no século XIX, em 1886, e em 1889, esse dia, né, dessa manifestação, dessa greve, que foi massacrada, né, que foi respondida pelos capitalistas da época, pelos donos das fábricas da época, com a repressão policial, esse dia foi saudado como o Dia Internacional dos Trabalhadores, do Trabalho. Então, o dia 1º de maio, ele sempre foi parte
da pauta da luta do movimento operário, né, do movimento socialista internacional. Infelizmente, as direções sindicais, né, as burocracias sindicais, que muitas vezes estão diretamente ligadas à política de conciliação entre capital e trabalho, elas procuraram transformar o dia 1º de maio numa data meramente festiva, né? Como já foi falado aqui, com distribuição de prêmios, né? Levando os trabalhadores a acreditarem que é possível, não é? Reformar e transformar a sociedade capitalista numa sociedade mais humana. Então essa política das direções sindicais, elas têm levado os trabalhadores a sistemáticas derrotas. A importância que tem esse 1º de maio, em 2015, é que ele acontece no momento em que se aprofunda a crise mundial do capitalismo. Então essa crise ela começou em 2007 e 2008, né, nos Estados Unidos, particularmente no setor imobiliário, e se expandiu rapidamente, né, para a Europa, para a Ásia, para a África, não é, e a América Latina. Então a crise ela tem se mostrado cada vez mais profunda. Então o impacto dessa crise na economia brasileira, né, já está se expressando com o aumento do desemprego, o aumento da taxa de desemprego, não é, o aumento do custo de vida, o aumento dos preços, não é, que atinge diretamente a classe trabalhadora. Então o governo Dilma começou 2015 já demonstrando claramente que pretende jogar os efeitos, as consequências dessa crise mundial nas costas, nos ombros dos trabalhadores, não é? Articulou diretamente com os empresários a nomeação de Joaquim Levy como ministro da Fazenda. Portanto, é a pessoa que vai conduzir a economia do país aí durante um longo período e é reconhecidamente um economista, um representante do grande capital. Então Joaquim Levy articulou com o governo o chamado Plano Levy-Dilma, que na verdade é um plano de ajuste fiscal que tem como objetivo realizar o que eles chamam de superávit fiscal. Ou seja, né, eles querem acumular dinheiro, economizar uma parte do orçamento com o objetivo de pagar juros, né, e amortizar a dívida pública com os credores internacionais e nacionais. Na verdade, quem vai pagar com esse ajuste fiscal vão ser os trabalhadores, os desempregados, as famílias empobrecidas, porque uma das metas do governo é cortar verbas do orçamento, principalmente para aquelas áreas, aqueles setores mais diretamente ligados com a vida dos explorados, a educação, a saúde e a moradia. Então está colocado na ordem do dia, nesse 1º de maio, não só reafirmar o caráter histórico desse dia, não é? Que é de defender um ato classista, um ato combativo, um ato de luta, um ato que seja regido pelo princípio do internacionalismo proletário, como foi ao longo da história do movimento operário e socialista. Mas está colocado mais do que isso. Está colocada a necessidade dos trabalhadores se unirem nacionalmente, numa frente única, contra os ataques que estão sendo desfechados nesse momento pelo governo Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, e os governos estaduais. Então vejam que o ato de amanhã vai acontecer no momento em que os professores no Paraná estão numa greve forte contra a aprovação de medidas que atentam contra o direito previdenciário, contra a previdência social dos servidores públicos do Paraná. Então ontem houve uma manifestação grande, né, por ocasião da aprovação desse projeto de lei, e os professores foram reprimidos brutalmente pela polícia, né? Está estampado aí nos jornais de hoje, não só os jornais televisivos, né, mas a imprensa também escrita. Então, esse 1º de maio vai ser a reafirmação da combatividade dos trabalhadores no dia 1º, né, do dia 1º de maio, mas vai ser a oportunidade para os partidos de esquerda, para os movimentos sociais,
para as entidades que congregam os trabalhadores, para as centrais sindicais que não são governistas, de formarem uma frente única de combate a essas medidas de ataque aos direitos e conquistas dos trabalhadores. Além, né, da greve dos professores no Paraná, nós também temos a greve dos professores em São Paulo, que já acontece há mais de 40 dias. Né? E aí, quer dizer, a expressão da luta de classe está ocorrendo em todo o país. Nós estamos em meio também a uma repressão muito grande no Rio de Janeiro. As leis anti-terror está sendo, de certa forma, levantada como antecipação das Olimpíadas, que vai acontecer em 2016. Então, nós temos assim um cenário, um contexto, de um lado, né, extremamente desfavorável, porque é um contexto da retirada de direitos históricos, é um contexto de avanço mesmo contra os trabalhadores, mas contraditoriamente é um contexto que possibilita reposicionar os trabalhadores no processo da luta de classe. E aí a gente convida, na verdade, não só os professores da FACED, da Universidade Federal da Bahia, mas nós convidamos, né, todos os trabalhadores, todos os explorados, todos aqueles que, de certa forma, têm um comprometimento com esta causa, que se manifesta esse 1º de maio nas ruas, que formem colunas, né, a coluna dos servidores, a coluna dos explorados, a coluna dos trabalhadores, de um modo geral, e que possa, de fato, levantar ao mais alto a bandeira em defesa da vida da classe trabalhadora, da vida das massas. E aí não podemos deixar, né, de lembrar o fato que ocorreu recentemente aqui em Salvador, por ocasião, né, das chuvas, a morte de 15 trabalhadores, de 15 pessoas diretamente ligado à classe trabalhadora e demais explorados, que foram, de certa forma, vítima. E aí, vítima de quê? Vítima de um processo muito profundo da exclusão, da desigualdade, um processo brutal, onde há uma preocupação maior com as tendências das taxas de lucros do que a vida das pessoas, né? A vida do ser humano. Então, que esse 1º de maio, ele, de certa forma, como já foi dito, né, pelos camaradas, que seja a expressão da indignação, que seja um 1º de maio que realmente possa demonstrar que não tem como os trabalhadores carregar esse ônus da crise, porque eles não são os responsáveis, né, por essa crise que está aí colocada. Então nós não podemos aceitar que sejam cortados na própria carne da classe trabalhadora, que retire essas conquistas históricas, que retire seu emprego, porque essas medidas elas têm aumentado de uma forma muito expressiva o desemprego, tem inclusive tirado a possibilidade da juventude de pensar numa estabilidade, a partir dessa lei das terceirizações. O próprio processo de privatização da educação, ela tem avançado. Portanto, nós temos, na verdade, uma lista muito grande de reivindicações que precisa ser discutida, que precisa, de certa forma, se constituir como principal elemento motivador na organização dos trabalhadores em escala internacional, né? Como foi dito, o 1º de maio tem que expressar o internacionalismo proletário. E com esse 1º de maio a gente também tem que avançar na crise de direção revolucionária. Ou seja, há uma necessidade muito grande de reposicionar as direções que estão nos sindicatos, que se constituíram uma burocracia, que estão, infelizmente, na contramão da luta de classe, que estão na contramão de organizar os trabalhadores para enfrentar essa crise que está aí colocada e que está em proporções, né, extremamente profundas. E também, não esquecendo de dizer, apoiar os trabalhadores que estão paralisados nas UEBAs, que iniciou hoje um processo de paralisação por conta da precariedade das condições de trabalho
instalada nas universidades estaduais baianas. Então, esse 1º de maio que seja marcado também por essas conquistas, não só acadêmicas, mas uma conquista dos trabalhadores nesse reposicionamento da revolução, da luta direta. Porque nós vimos que toda a história dos trabalhadores, dos benefícios que agora estão em pauta para serem retirados, foram conquistas de lutas. Então, essa revolução, essa luta, ela precisa ir para esse embate, para assim conquistar essa vitória de vencer. Não vencer o capital apenas, mas vencer diante de um momento de crise desse capital. A gente queria dar, talvez aí, uma última palavra sobre a aprovação da chamada Lei de Terceirização, né? Que antes se chamava PL 4330 de 2004. Os direitos dos trabalhadores, as conquistas, né, dos movimentos sociais já sofreram duros golpes, né, ao longo do século XX e nesses primeiros anos do século XXI. Então, em diversos momentos históricos, os trabalhadores tiveram os seus direitos limitados. Mas a conclusão fundamental que a gente chega hoje é que a aprovação dessa lei vai significar o maior golpe, o maior ataque aos direitos dos trabalhadores em toda a história das leis trabalhistas do nosso país. Por quê? Porque a terceirização, ela já existe, ela já é regulada por lei em nosso país e em muitos outros países. Mas até o presente momento, ela só era aplicada, ela só tinha validade para as chamadas atividades meio, que são as atividades secundárias, né? Não é a atividade principal das empresas. Mas com a aprovação do PL 4330/2004, o Congresso expande a terceirização não só para as atividades meio, mas para as atividades fim da empresa. Então isso significa que todas as funções, que todas as atividades das empresas serão objeto de terceirização. E nós sabemos que a experiência com a terceirização, não só em nosso país, mas em outros países, é terrível para os trabalhadores, porque as empresas não pagam os direitos previstos na legislação. Os trabalhadores terceirizados, eles trabalham em situações extremamente precárias, não é? Eles têm menos direito do que os trabalhadores na condição de seletistas, de uma maneira geral. Essas empresas, elas são muitas vezes organizadas de fachadas, então elas fazem contratos com o Estado, com o governo, porque o governo também aplica a terceirização no âmbito do poder público, e elas acabam abandonando os trabalhadores à sua própria sorte. Então, sistematicamente é denunciado nos meios de comunicação e nos jornais, não é, de diversas categorias de trabalhadores, de diversos ramos aí de trabalhadores que são abandonados por essas empresas. Então, os empresários, os donos dessas empresas desaparecem e esses trabalhadores não recebem sequer os créditos trabalhistas, né, os direitos trabalhistas resultante aí dos contratos de trabalho. Então a tendência é que as condições de trabalho e as condições de vida do conjunto dos trabalhadores brasileiros piorem cada vez mais. Então a aprovação dessas leis e também o encaminhamento das duas medidas provisórias 664 e 665 pelo governo federal representa um duro golpe, não só contra os trabalhadores de hoje, mas é um golpe contra as futuras gerações. É um golpe, sobretudo, sobre a juventude, porque essa juventude já não mais encontra postos de trabalho suficiente para todos eles. Então, uma grande parte dos trabalhadores já estão praticamente impossibilitados de encontrar trabalho, já fazem parte do chamado desemprego estrutural, não é? Mas tem uma gama enorme de jovens que ainda entrarão e que sonham em conquistar o primeiro emprego e que já vão começar. Aqueles que conseguirem emprego, não é? Porque a crise está se aprofundando e ela está aumentando esse desemprego estrutural mundialmente aqui em nosso país, mas aqueles que conseguirem emprego já vão fazê-lo
nas condições que forem aprovadas pela lei de terceirização. Então é um ataque, talvez o mais duro ataque contra os direitos trabalhistas de toda a história da legislação laboral, da legislação social brasileira. E quem vai pagar pela aprovação dessa lei são os jovens, são as futuras gerações. Por isso que cabe aos trabalhadores, cabe à juventude, aos camponeses, aos explorados, à classe média arruinada, que também sente o peso da crise, se organizar, constituir uma frente única de luta no sentido de pôr abaixo, de derrubar as leis que foram aprovadas e as que estão tramitando no Congresso Nacional. Não há outra saída. Ou os trabalhadores lutam diretamente pelos seus direitos, pelas suas conquistas, através da ação direta, ou seja, através das manifestações, através das ocupações, através dos atos, das assembleias, dos piquetes, das greves, ou então eles terão que suportar o peso da crise e o peso dos ataques aos direitos trabalhistas. Então os trabalhadores, apenas através dessa experiência de luta, é que eles vão desenvolvendo a sua consciência de classe, no sentido de que o capitalismo não tem nenhum futuro para a juventude e para os trabalhadores, que o capitalismo, ao desenvolver a sua crise, desenvolve também as tendências bárbaras de barbárie social. Nós estamos vendo aí as guerras localizadas em diversas regiões do mundo, nós estamos vendo aí a natureza sendo destruída dia a dia pelo mercado, pela produção de mercadorias. Nós estamos vendo aí um desemprego estrutural que já chega a mais de 230 a 240, se fala até em 250 milhões de trabalhadores desempregados no mundo todo. Nós temos mais de 1 bilhão de pessoas que vivem miseravelmente, em condições precárias, e aquilo que ganham no seu dia a dia mal dá para garantir a sua sobrevivência. Fora isso, nós vemos os governos e o Estado no mundo todo aplicando os chamados planos de austeridade, que na verdade tem como objetivo cortar verbas para os orçamentos, para o setor da educação, da saúde, da moradia, e dessa forma economizar dinheiro para pagar os compromissos, para saldar os compromissos com os credores internacionais. Então, nessa luta, nessa experiência, os trabalhadores vão desenvolver a sua consciência de classe, a sua consciência política da necessidade de destruir esse sistema que está apodrecido e de construir uma sociedade socialista, uma sociedade que seja baseada não na propriedade privada dos meios de produção, mas na propriedade coletiva, no trabalho associado. Uma sociedade, portanto, que possa desenvolver a capacidade e as potencialidades dos trabalhadores e da juventude, no sentido de tornar o ser humano cada vez mais humano, e não meramente uma mercadoria como ele é tratado na sociedade capitalista. Queria também aproveitar para prestar nosso total apoio e solidariedade ativa aos terceirizados da UFBA, particularmente da FACED, que estão há mais de 2 meses sem receber os seus proventos. E aí é muito importante que a FACED possa se posicionar politicamente, já o fez, quando responde uma carta que foi disparada pela reitoria, anunciando um corte de 25% dos terceirizados. E aí é importante a gente retirar um ato onde possamos mostrar a nossa solidariedade ativa aos terceirizados. Nós temos um exemplo muito marcante que tem ocorrido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que o conjunto da comunidade universitária, professores, os servidores e os estudantes têm apoiado de uma forma muito intensa a luta dos terceirizados, tem inclusive ajudado na organização política dos terceirizados, conformando uma comissão pró-associação em defesa dos direitos dos terceirizados. Então nós temos o exemplo de uma terceirizada lá da UFRJ, a funcionária Terezinha, uma das lideranças desta movimentação, que no momento que ela recebeu a carta de demissão da empresa contratada,
ela transformou aquela carta de demissão no principal instrumento motivacional para dar prosseguimento à luta. E eles deflagraram, eles organizaram uma assembleia, e isso contando com o apoio da comunidade universitária. Porque a gente sabe que esse setor é extremamente frágil. A fragilidade dos terceirizados é tamanha que impossibilita até de uma organização por meio de uma retaliação das empresas precarizadas. Então, a gente precisa mirar, se espelhar no exemplo que tem ocorrido na UFRJ e avançarmos na luta em defesa do setor mais vulnerável que vive hoje na universidade, né, em condições extremamente precarizadas. Então, a gente finalizaria agradecendo a oportunidade de compartilhar nossas ideias e, mais uma vez, conclamar toda a comunidade a transformar esse 1º de maio no dia de luta, no dia de combatividade, no dia onde não é para se festejar, porque o trabalhador hoje não tem nada a festejar. O trabalhador hoje tem muito que lutar para poder resguardar, para poder proteger, defender-se de todas essas medidas que estão sendo desferidas contra e atentando contra sua própria vida. Ok, obrigada. Então, viva o 1º de maio, de luta classista, socialista e combativa. Viva. Viva.